Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de ciência pela Conexão Educação. Eu sou professora de vocês agora, por esses minutinhos, sou professora Luana e o tema da nossa aula de hoje é temperatura e calor. Um tema muito comum no nosso cotidiano, então a gente vai aprender alguns conceitos e juntar com o que a gente já sabe, porque eu tenho certeza que vocês já sabem muita coisa desse tema. Então, é tema para a aula de ciência do 6º e 7º ano e vamos começar. Para começar o assunto, eu lancei essa imagem para vocês, esse infravermelho, essa coisa meio de espião, né? Uma câmera de meio de espião, perguntando para vocês, por qual motivo essa imagem apresenta essa coloração, né? O que essas cores da imagem representam? Vocês já devem ter visto alguma coisa do tipo em algum série ou algum filme de ação, essa imagem de infravermelho, né? E vocês já devem ter uma noção que isso representa a temperatura corporal, né, da menina que está aí na imagem. E que em partes da imagem que ela está mais clara, mais vermelha, significa dizer que ela tem uma temperatura mais alta, que está mais quente. E o contrário, quando a gente tem cores aí mais escuras, significa que está a temperatura mais baixa. Então, isso é uma forma da gente identificar a temperatura de longe, através dessas câmeras, certo? Que é o nosso conteúdo de hoje. Agora, antes de falar de temperatura em si, vamos falar de sensação térmica. Olhando as imagens, né? Qual a sensação térmica que vocês têm ao olhar essas duas imagens do slide? Lembrando que sensação térmica é como percebemos a temperatura do ambiente. A nossa sensação térmica é dizer se está quente ou se está frio, por exemplo. Né? E as imagens são bem opostas, né? Como vocês podem perceber. Eu tenho um dia de sol na praia e tem uma geleira ali congelante, né? Então, para a gente perceber bem os opostos da temperatura, o de quente e o de frio. E essa sensação térmica, quando ela, né, bem diferente, assim, quando eu tenho dois ambientes bem diferentes, como mostra a imagem, fica bem fácil da gente perceber mesmo, da gente identificar se é quente ou se é frio. Então, a sensação térmica dá essa propriedade para a gente falar da temperatura que está o ambiente. Mais ou menos, como a gente vai ver mais lá para frente. A gente, né, enquanto natureza, a gente procura se adaptar a esses ambientes, tanto de quente, como mostra a imagem do camelo, como de frio, como mostra a imagem do urso polar. Então, a gente tem dispositivos que adaptam o nosso corpo para viver nesses dois extremos, né, de quente ou de frio. No nosso caso, né, de quente mesmo, porque aqui no Ceará é bem quente. Mas aí, ó, qual o dispositivo que o camelo está usando que a gente pode identificar? Essas corcovas dele, elas guardam gordura e ajudam ele a manter a temperatura dele em ambientes extremos, como é o caso do deserto. Olha a diferença também de pelos do camelo para o urso polar. O urso polar a gente está vendo que tem bastante pelos, né? Tem a pele dele, que é para protegê-lo do frio extremo que acontece lá nos polos. Ó, o que a gente pode tirar dessas imagens? A gente pode tirar também maneiras que a gente usa para se proteger do frio. A gente tenta imitar as peles, né? Em ambientes muito frios, usar roupas que imitem peles de animais, como é o caso do urso polar. Mas outro dispositivo que a gente usa também de adaptação térmica, naturalmente, que a gente usa é o suor. Quando está muito quente, o nosso corpo ele começa a suar na tentativa de manter a temperatura do nosso corpo adequada, né? Adequada para a nossa confortável, né? Para a gente viver confortável e de maneira saudável também. Agora, eu queria que vocês imaginassem essas experiências aqui mentalmente. Certo? Vocês já devem ter feito elas em casa em algum momento. Primeira,
ao tocar na maçaneta de metal e na porta da sua casa, maçaneta de metal e a porta de madeira, qual é a sensação térmica que elas transmitem para vocês? Já pensaram, já imaginaram, já fizeram isso em algum momento? A outra experiência que vocês podem fazer também agora, se estiver aí pertinho, ou já devem ter feito, é pisar descalço no chão de cerâmica e pisar também no tapete. Imagina pisando na cerâmica e pisando no tapete. Qual é a sensação térmica de cada um? Fazendo essa experiência mentalmente, certo? Ou da nossa vivência do dia a dia, o que é que a gente vai ter de sensação térmica? Eu tenho a impressão que o metal ele é mais frio do que a madeira, quando eu toco nos dois. Não é isso? A mesma coisa acontece com o piso de cerâmica e o tapete. Quando eu piso na cerâmica, assim que eu acordo, que eu vou pisar logo no chão descalça, por exemplo, eu tenho a sensação que o chão está mais frio do que se eu pisar no tapete. É essa a sensação térmica que eu tenho, não é isso? Mas essa sensação térmica que eu estou tendo nessas experiências, ela está, na verdade, me enganando. Porque o que acontece de fato, a temperatura de fato da maçaneta e da porta de madeira, elas são iguais. Elas são a mesma temperatura. Então, a sensação térmica de frio e quente para temperaturas que estejam próximas, às vezes elas enganam a gente. Né? A sensação térmica da praia e da geleira é bem fácil da gente perceber. A gente sabe que está frio, a gente sabe que está quente. Agora, quando está no nosso ambiente, essa sensação térmica acaba enganando a gente. De modo que o instrumento correto para medir temperatura não é o nosso tato, é o termômetro. O termômetro é o instrumento que a gente usa para medir a temperatura. E existem vários tipos de termômetro, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Termômetro de vidro, digital, infravermelho. Então, são esses dispositivos que nos vão dar de maneira correta como que, de fato, está a temperatura daquele objeto, daquele local. Não é interessante que a gente vá verificar se uma pessoa está com febre ou não, por exemplo, né? Só contato, só colocando a mão na testa dela para saber se ela está quente ou não. Essa experiência ela pode confundir a gente. Essa sensação térmica, ela não é a maneira correta de se fazer isso. Se a gente quer medir a temperatura, a gente usa os termômetros. É eles que vão me dar a certeza da temperatura e não o nosso tato, certo? Olha, aqui a gente trouxe alguns termômetros para mostrar para vocês, como exemplo. A gente tem aqui o termômetro de vidro, um exemplo do termômetro de vidro. Antigamente, o que a gente colocava aqui dentro era mercúrio. Nessa coluna aqui que vocês estão vendo azul, a gente usava mercúrio para medir a temperatura. Ele ia dilatar, certo? Ia medir a temperatura. Mas, agora, a gente não usa mais o mercúrio porque ele danifica, ele é um elemento tóxico, certo? Então, a gente usa álcool ou galho agora nessa coluna aqui para dilatar. Mas, se você tem um termômetro com mercúrio, não tem problema, você pode usar. Só cuidado para não quebrar. Se o mercúrio estiver aqui dentro, ele não vai ser tóxico para você. O problema é quando a gente quebra. A gente tem aqui também um termômetro digital. Aqui a gente não usa elementos químicos, a gente usa resistência elétrica, né, que vai dar a medida de temperatura para vocês. Ele já vai dar a medida de temperatura no númerozinho aqui na tela. Então, fica bem fácil identificar qual é a temperatura de maneira mais exata, certo? Então, esse termômetro digital tem essa vantagem, que o número já aparece aqui na tela para vocês. E aqui a gente tem um que está bastante utilizado no momento, que é o termômetro de infravermelho. Aqui ele emite o infravermelho e a temperatura aparece aqui na tela. A vantagem desse termômetro é que ele é usado à distância. Então, a gente usa ele à distância, não precisa encostar no corpo da pessoa. E, nesse momento, é o que a gente usa nas lojas. Quando você chega no supermercado, que é para medir a temperatura de vocês, é através desse termômetro aqui, de infravermelho. Parecido com esse.
Então, esse aqui é o que a gente está usando bastante nesse momento, porque ele não precisa encostar, ele é mais higiênico, porque ele não precisa encostar, ele emite o infravermelho aqui e já sai o valor da temperatura nessa tela. A escala que a gente usa, gente, de temperatura aqui no Brasil é a escala Celsius. E esse cientista desenvolveu essa escala com duas temperaturas de referências. Como vocês podem ver aí na imagem, a primeira referência que ele utilizou foi a temperatura do gelo derretendo. E para essa temperatura, ele atribuiu o valor de 0 graus Celsius. Outra temperatura de referência que ele usou foi da água, quando ela está fervendo, quando ela está evaporando. E para essa temperatura, ele usou a referência de 100 graus Celsius. Então, a nossa escala que a gente usa tem essas duas temperaturas de referência. Aí depois, o que foi que o Celsius fez? Ele dividiu do 0, temperatura do gelo derretendo, até o 100, temperatura da água fervendo, em 100 divisões no nosso termômetro. Do 0 até o 100, eu tenho 100 divisões. E essas divisões ficaram sendo o valor dos graus, certo? Cada divisão dessa é 1 grau Celsius de medida. Então, essa é a escala que a gente usa, com esses dois pontos de referência. Um conceito muito importante mesmo, então prestem atenção, é o conceito de equilíbrio térmico. O que seria equilíbrio térmico? Imagine vocês, como mostra aí a imagem, que esses dois cubos, eles têm o mesmo material, são dois cubos de ferro, por exemplo, certo? Então, tem o mesmo material e a mesma massa, eles são idênticos. A única coisa que muda neles, como vocês podem ver, é a temperatura. Eu tenho um a 10 graus Celsius e tenho outro a 30 graus Celsius. O que acontece? Eu vou colocar os dois em contato. A partir do momento que eu coloco eles em contato, como mostra aí a imagem, vocês estão vendo uma setinha? Um vai transferir energia para o outro. Quem que transfere? O que está a maior temperatura, então o cubo de ferro a 30 graus Celsius, ele vai transferir um pouco dessa energia que ele tem a mais para o cubo que está a 10 graus Celsius. Quando vai acontecer essa transferência de energia, ao final da transferência, o que a gente vai ter? A gente vai ter o equilíbrio térmico, que é mostrado na imagem aí, que a gente tem os dois cubos de ferro com a mesma temperatura, com a temperatura de 20 graus Celsius. Então, o que quer dizer? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, quer dizer apenas que eles estão à mesma temperatura. É isso que é o equilíbrio térmico. Lembram do exemplo que eu dei, da porta e da maçaneta? A porta de madeira e a maçaneta não estão em contatos, que nem os cubos aqui, né, ó, na segunda imagem. Se eles estão em contatos, quer dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Quer dizer, portanto, que eles estão à mesma temperatura. Por isso que quando a gente pega na maçaneta e sente ela mais fria, essa sensação térmica ela é errada, certo? Ela não é a sensação térmica correta. Porque o correto é imaginar que eles estão em equilíbrio térmico, porque eles estão lá juntinhos. Então, no ambiente fechado, todos os corpos desse ambiente eles vão estar sempre ou quase sempre à mesma temperatura, ou a uma temperatura bem próxima. Ou seja, eles vão estar em equilíbrio térmico. Então, agora vem outro conceito muito importante, que é o conceito de calor. O calor é a energia transferida entre dois corpos com temperaturas diferentes. Isso é denominado de calor. Essa transferência sempre acontece do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, vejam só. Calor aqui é um processo de transferência de energia, da energia térmica. Então, calor não é sinônimo de altas temperaturas. A gente não pode dizer, está muito calor aqui. O correto mesmo, cientificamente falando, é dizer que está uma temperatura alta, que está quente. Por quê? Porque calor é um processo onde eu vou ter transferência de energia de um corpo que está a uma temperatura mais alta para um corpo que está a uma temperatura mais baixa, como a gente viu no exemplo dos blocos, certo? Então,
Se não tiver esse processo de transferência de energia, eu não posso chamar de calor. Então, preste atenção que às vezes a gente confunde muito isso. Calor é um processo de transferência de energia e quando está quente, a gente tem uma temperatura alta. Não necessariamente a gente tem calor. E pode acontecer calor, por exemplo, esse processo de transferência de calor pode acontecer a temperaturas baixas também. Pode acontecer no frio. Se eu tiver um objeto a 0 graus Celsius e outro objeto a 10 graus Celsius, eu não tenho diferença de temperatura, então eu posso ter transferência de energia. E é essa transferência de energia que eu chamo de calor. Presta atenção, está 0 graus Celsius e 10 graus Celsius. Está frio, não é? Mas tem calor ali porque tem transferência. O que está a 10 graus Celsius, ele pode transferir para o que está a 0 graus Celsius. Espero que vocês tenham entendido, isso é muito importante, tá bom? Essa diferença. Agora a gente vai falar dos processos de transferência de calor. Como é que acontecem as transferências de calor? Uma maneira de acontecer a transferência, vocês estão vendo na imagem, é o de condução. A gente chama de condução. Vocês estão vendo que eu posso ter um objeto, certo, de metal aí, como mostra, perto de uma fogueira. O que vai acontecer é que quando eu coloco esse objeto de metal, vai começar a acontecer a transferência de energia da fogueira para a minha barra de metal. E esse processo que acontece em materiais sólidos, eu chamo de condução. Sempre acontecendo do que está a maior temperatura para a menor temperatura. Vocês observam que está acontecendo a condução aí aos poucos, né? A parte da barra que está perto da fogueira está mais vermelha, indicando que ela está a uma temperatura mais alta. E essa temperatura, né, essa energia vai passando para a barra toda. Como vocês podem ver na imagem ao lado também. Né? Eu tenho uma barra de metal aí que dá para perceber, né, pela imagem que ela está muito quente e que essa energia vai passando da ponta da barra até chegar ao final dela. Então, esse processo que acontece em materiais sólidos, eu chamo de condução. Quando o processo de transferência de calor acontece em materiais que são fluidos, o que são os fluidos? Os líquidos e os gases, certo? Quando isso acontece com materiais fluidos, eu chamo de convecção. Na convecção, eu vou esquentar, por exemplo, a água que está aí na panela, eu começo a esquentar ela por baixo, né? A chama do fogo vai pegar ela por baixo, certo? Essa parte que esquenta embaixo, que aumenta a temperatura embaixo, ela vai fazer o quê? Ela vai subir, fazendo esse movimento de subida aí que está indicado pela setinha, certo? O que está mais quente, ele sobe, e o que está mais frio, a água que estava lá em cima, que estava fria ainda, ela desce. Então, esse movimento do fluido é que vai originar que ele se esquente por completo, que o calor seja conduzido para ele por completo. Então, esse movimento de subida e descida dos fluidos, a gente chama de convecção. Na imagem ao lado, vocês estão vendo o vapor de água subindo, não é isso? Estão vendo esse vapor? É o que acontece com os gases. Quando eu esquento um gás, ele sobe naturalmente, a gente vê pelas fumaças, né? Quando eu esquento ele, ele sobe. Então, o ar quente sobe naturalmente e o ar frio que está em cima, que ele é mais denso, certo? Do que o ar quente, ele desce. E aí acontece que o calor é conduzido para todo o gás. O que está quente sobe, como a gente está vendo aí na imagem, né? O vapor da água subindo, e o que está frio ele vai descer. Por isso, por exemplo, que a gente coloca sempre os ar-condicionados em cima dos ambientes, certo? Porque o ar quente vai subir e o ar frio vai descer. O ar-condicionado não é para esfriar os ambientes? Então, a gente coloca ele nas partes superiores para o ar frio descer e o ar quente subir. Ter essas correntes, que a gente chama de correntes de convecção, certo? E outra forma de transmitir calor é pela irradiação. Vejam só, a condução são dos materiais sólidos,
A convecção são dos materiais que são fluidos, os líquidos e os gases. E a irradiação ela pode acontecer sem nenhum material. Ela acontece no vácuo. É assim que o calor sai lá do Sol e chega até aqui na Terra, pelo processo de irradiação. É o que acontece com o que a gente chama de ondas eletromagnéticas. O calor ele é transmitido sem que precise de um meio para essa transmissão. Ele não precisa de matéria, certo? Para ser propagado lá do Sol até chegar aqui na Terra. Uma fogueira também ela emite muita radiação ou irradiação, certo? Se a gente estiver próximo da fogueira, a gente sente aquele calor que está sendo irradiado por ela, tá ok? E é assim que funciona também a medição dos termômetros pelo infravermelho. Ele mede a nossa irradiação, o que a gente emite com as ondas eletromagnéticas. E não precisa de meio para transmitir a irradiação. Por isso que o termômetro de infravermelho ele mede a nossa temperatura à distância, certo? Porque esse calor, esse tipo de calor, ele se propaga sem precisar de um meio. Então, agora a gente vai para a nossa revisão, ver de maneira geral o que foi que a gente viu aqui na aula. Primeira coisa, a gente viu os conceitos de temperatura, a gente viu que a sensação térmica está voltada para os nossos sentidos, né? O sentido de tato, de quente e frio, mas que ele nos engana, esses sentidos eles acabam nos enganando. Então, não é a forma correta de medir temperatura. Aí depois a gente viu os termômetros, viu que são vários tipos de termômetro, né, infravermelho e o vidro, e que eles têm mais precisão na medida. E também a gente viu a nossa escala, a escala que a gente usa é a escala Celsius. Tá aí o resumo na tela para vocês. Bom momento para copiar, para tirar o print da tela, para guardar essa informação. Com relação ao calor, tá aí o resumo também para vocês, revisão geral. O calor, qual é a definição? É energia em movimento, energia térmica em movimento. Sempre, 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 naturalmente, presta atenção. Essa energia acontece do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E outro conceito muito importante também está na tela, de equilíbrio térmico, que são dois corpos que estão na mesma temperatura. Então, quer dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Outro conceito também que a gente viu de calor foi as formas de propagação de calor, condução, materiais sólidos, a gente pode resumir dessa forma, convecção, líquidos e gases, e irradiação acontece no vácuo, sem matéria. Então, tá aí o nosso resumo em tela, né, da parte de calor, tira o print, anota, faz suas anotações, e por hoje, os conteúdos de hoje, a gente finaliza por aqui. Espero que tenham tido uma boa aula. Um abraço e até a próxima!